Vocês se lembram quando eu falei que se Donald Trump começasse a atacar o Brasil, ele colocaria o Brasil no colo da China? Foi o que aconteceu. Eu falei também que talvez Donald Trump não chegasse nem ao final do mandato. E é o que está acontecendo. Os militares estão ameaçando retirá-lo do poder. Donald Trump, o onipotente, agora acha que pode atacar os militares do próprio país e está querendo colocar os militares contra a população. Ele quer eleger inimigo interno. O fascismo precisa de inimigos internos e externos para se perpetuar no poder, para ele poder ser um autocrata, para ele poder ser um ditador. Mas a reação dos militares, ele foi lá dar uma palestra, convocou militares do mundo todo. Ao entrar, ninguém aplaudiu, não foi ovacionado, foi um silêncio total, ele reclamou e ameaçou-os. E agora os militares já começam a dizer que ele tem problemas mentais e que ele não pode estar à frente da presidência, e já estão ameaçando derrubá-lo. Vou mostrar primeiramente uma entrevista da MSNBC, que é a segunda mais popular dos Estados Unidos, e o que o apresentador fala do Donald Trump, nossa, humilhante. Ele pisoteia, ele humilha, ele destrói o fascista. Vale a pena ver. Os Estados Unidos da América estão enfrentando uma emergência nesta noite. E não é a emergência do relógio chegando à meia-noite sem o financiamento legislado para o governo americano. Já vimos esse relógio chegar à meia-noite antes em noites como esta. A emergência que os Estados Unidos da América enfrentam nesta noite é uma emergência que os próprios Estados Unidos criaram para o mundo. E essa emergência é que o presidente dos Estados Unidos, em sua aparição pública hoje, provou que é mentalmente incapaz e emocionalmente incapaz de cumprir seus deveres constitucionais como presidente dos Estados Unidos. Em outras palavras, não há presidente dos Estados Unidos como conhecíamos. Não há inteligência funcional, nenhum mecanismo de julgamento funcional na mente do atual detentor do título de presidente dos Estados Unidos. E essa pessoa também é a detentora dos códigos nucleares que poderiam destruir o planeta em segundos. Ele é, para o horror dos oficiais comandantes das Forças Armadas Americanas que o ouviram hoje, o comandante em chefe do exército mais poderoso da história do mundo. Grande parte da mídia cometeu o erro de acreditar que todos os generais e almirantes comandantes americanos estavam sendo convocados para Quantico, Virgínia, para ouvir. Para o homem pequeno de pouca experiência que atualmente é o secretário de defesa, essa era obviamente uma razão fraudulenta para exigir que todos os generais e almirantes voassem de todas as partes do mundo, deixando seus postos de comando para ouvir um discurso. Era obviamente sempre apenas uma encenação para que Donald Trump fizesse um discurso inflamado para aquela plateia, que acabou sendo um fluxo de consciência insano, repleto de alucinações, e um fluxo interminável de mentiras patológicas. Um grupo de oficiais que conquistaram seus cargos de maneiras que Donald Trump jamais conseguiria, teve que sentar ali e ouvir um palhaço que estava diante deles, com o que parece ser uma mistura caseira de maquiagem laranja espalhada por todo o rosto, porque ele acha que isso o faz parecer melhor. E acho que talvez devêssemos aceitar o julgamento de Donald Trump sobre essa única coisa. Que a maquiagem laranja de louco que ele passa em si mesmo o faz parecer melhor. Talvez faça mesmo. Nós não sabemos. Talvez a aparência real da cor da pele de seus 79 anos seja muito pior do que a mistura de palhaço laranja que ele escolhe, mas nós não sabemos. Ou talvez a porcaria laranja no rosto dele seja mais uma prova de que esse homem não tem capacidade de julgar nada, incluindo a própria aparência, quanto mais armas nucleares. O que ele estava pensando nos bastidores, quando seu secretário de defesa, que teve que prometer parar de beber para ser confirmado pelo Senado, insultou todos os comandantes na sala com esse tipo de idiotice. É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono e liderando comandos pelo país e pelo mundo. É uma aparência ruim. É ruim e não é quem somos. Certo, Pete? E os presidentes gordos? Que tal um presidente que foi gordo todos os dias de sua carreira política? Isso é uma aparência ruim? Todos esses generais conseguem abotoar seus uniformes. Todos esses almirantes podem, cada um deles. Então temos o secretário de defesa, que pode ou não estar lidando com seu suposto problema com bebida, dizendo a todos os oficiais comandantes que é melhor que eles nunca pareçam tão ruins quanto Donald Trump, que não consegue nem se abotoar. Seu paletó. Houve um certo suspense na sala hoje quando Donald Trump estava fazendo seu discurso. Não havia suspense sobre se ele cruzaria a linha que nunca se cruza com os militares como presidente, e se envolveria politicamente. Todos sabiam que ele faria isso. Todos sabiam que ele não sabia que havia uma fila. Todos sabiam que ele iria desperdiçar o tempo dos almirantes e generais, contando a eles sobre quantos estados indecisos ele havia conquistado, e é claro que ele fez.
O suspense na sala era-se o homem de 79 anos muito cansado, quase sonolento, que estava ao microfone, conseguiria chegar ao fim daquele discurso de 1h11. E houve momentos no meio de uma frase, em que parecia que ele poderia simplesmente desabar ali mesmo, talvez nem terminasse aquela frase. E o que ele parecia estar mostrando aos generais e ao mundo é que talvez ele não tenha força física para aguentar os 3 anos, 3 meses e 20 dias restantes de sua presidência. É isso que tem dado ao GOD, vence esse ânimo todo ultimamente. É por isso que a vice-presidente parece tão feliz esses dias. Donald Trump nunca pareceu tão fisicamente fraco ou exausto como ele parecia hoje. Mais fraco em todos os sentidos da palavra, fisicamente, mentalmente. Porque Donald Trump é ineducável, ele ainda não entende porque entrou hoje em uma sala cheia de comandantes militares e foi recebido com silêncio. Muito obrigado, Pete. Você também está fazendo um ótimo trabalho. Trabalho fantástico. Nunca entrei em uma sala tão silenciosa antes. Isso é muito... Não riam. Vocês não podem fazer isso. Sabe de uma coisa? Aproveitem e divirtam-se. E se quiserem aplaudir, aplaudam. E se quiserem fazer qualquer coisa, podem fazer o que quiserem. E se não gostarem do que digo, podem sair da sala. Claro, lá se vai sua patente, seu futuro. Mas vocês só precisam ficar tranquilos e relaxados, ok? Porque estamos todos no mesmo time. E me disseram que, o Senhor não vai ouvir um murmúrio na sala. Eu disse, precisamos deixar esses caras mais à vontade. Então é só se divertir. Ele não conseguiu deixá-los à vontade. Eles não se divertiram. Eles não aplaudiram. Aplaudiram educadamente só no final. Donald Trump mentiu repetidamente para os comandantes e eles sabiam disso. Ele disse a eles que a Ucrânia é a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Todos que estavam sentados naquela sala sabem que a guerra que Donald Trump evitou ao conseguir um atestado médico, a guerra do Vietnã, que no Vietnã é corretamente chamada de Guerra Americana, matou mais de 4 milhões de pessoas no que era então o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. E à medida que os Estados Unidos expandiram a guerra para o Camboja e o Laos, a guerra através dessas fronteiras foi muito pior do que o que você está vendo na Ucrânia. E ele insultou os comandantes com suas mentiras sobre a guerra. Ele disse a eles que Portland, Oregon, abre aspas, parece uma zona de guerra. Dito por alguém que não faz ideia de como é uma zona de guerra. Todos em sua plateia sabem como é uma zona de guerra. Todos em sua plateia hoje sabiam que Donald Trump estava mentindo. Donald Trump estava contando um tipo de mentira que deveria preocupar seus médicos e sua família. Quando disse que Portland parece uma zona de guerra, ele alucinou diálogos que nunca aconteceram. E as células cerebrais de seus 79 anos não conseguiam encontrar palavras que estavam ali, bem ao alcance, mas fora do seu alcance, como neste caso. O poder nuclear do Irã, o Irã, todo aquele grande e significativo poder que achávamos que realmente existia, nós o destruímos completamente e de forma decisiva. Nós tiramos proveito disso. Nós destruímos completamente. Claro, o que ele queria dizer era, nós destruímos até o fim dos tempos. Essa é a expressão com a qual ele cresceu. Essa é a expressão que ele conheceu durante a maior parte da vida. Mas essa combinação de palavras agora está perdida para seu cérebro debilitado. E também existe a possibilidade de que seu cérebro, falhando, ache que ele realmente disse até o fim dos tempos, quando na verdade só disse fim. Porque é assim que a falha cerebral funciona. E um homem de 79 anos, visivelmente doente, lutando e falhando para fazer sentido de qualquer coisa. Generais voaram através dos oceanos, almirantes cruzaram o mundo para vir e ouvir a pessoa mais ridícula que já esteve diante deles para discutir sobre descer escadas. Não fomos respeitados por Biden. Eles o viam caindo escada abaixo todos os dias. Todo dia o cara cai escada abaixo. Ele disse, não é nosso presidente. Não podemos tê-lo. Sou muito cuidadoso. Sabe, quando eu desço as escadas como se estivesse em uma escada, como essas escadas, eu caminho muito devagar. Ninguém precisa bater recorde. Só tente não cair, porque isso não acaba bem. Alguns dos nossos presidentes já caíram e isso acabou fazendo parte do legado deles. Nós não queremos isso. Você anda com calma e tranquilidade. Você não precisa bater nenhum recorde. Fique tranquilo. Fique tranquilo ao descer, mas não desça pulando os degraus. Então, uma coisa sobre o Obama. Eu não tinha nenhum respeito por ele como presidente, mas ele descia aquelas escadas pulando. Nunca vi isso. Ele descia as escadas, não se segurava. Eu disse, isso é ótimo. Não quero fazer isso. Acho que poderia fazer isso. Eventualmente, coisas ruins acontecem. Aconteceram uma vez. Imagina atravessar 10 fusos horários pro